Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Ao longo destes 5 anos em que o Papa Francisco instituiu a Jornada Mundial dos Pobres, eu tenho tentado viver a semana anterior à celebração do Domingo do Pobre, que é o 33º do Tempo Comum, nessa perspectiva de uma preparação e buscando os ecos que a liturgia pode nos permitir receber, os impulsos que a liturgia nos permite receber. E uma das chaves de leituras que eu tenho encontrado para isso, digamos assim, uma chave hermenêutica, é aquela de olhar para o pobre não apenas numa perspectiva do pobre como objeto do nosso amor, como pessoa que vai receber aquilo que nós temos para dar, mas observando, sobretudo, o pobre como sujeito, como alguém que faz algo que a gente pode aprender. E me parece que essa não é uma hermenêutica incorreta, porque ao longo da semana o que a liturgia vai nos mostrando é esse protagonismo de pobres, não é? Dentro do Evangelho. A categoria da viúva, por exemplo, é uma categoria que era um dos pobres do Antigo Testamento e do tempo de Jesus. Era gente sofrida, era gente de quem Deus se fazia o defensor, não é? Por exemplo, a Bíblia apresenta Adonai, o Deus de Israel, como o defensor dos pobres e o defensor das viúvas, o defensor dos órfãos. Então é esse Deus que toma a defesa dos órfãos e das viúvas como se fosse o seu advogado, chamado Goel, o Redentor, aquele que vai lá e paga as contas dele e assume a causa deles. E essa semana, por exemplo, foi uma semana que começou sob o sinal de uma viúva e termina sobre o sinal de uma viúva. O Evangelho do domingo passado era uma realidade concreta de uma mulher que estava fazendo a sua oferta no templo, uma mulher que deveria ter ido para o templo para receber ajuda, e ela, ao contrário, em vez de receber ajuda, ela está lá e dá tudo aquilo que ela tinha para viver, aquelas 2 moedas que eram suficientes para comprar 100 gramas de pão, ela jogou lá dentro do templo, né? Eu digo, e essa semana a gente que reza no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, aquilo que ela tinha para comer, ela fez uma doação para o templo. Isso nos faz pensar também muitas vezes na relação que a religião pode ter com os pobres. É certo que não podemos retirar o protagonismo dos pobres, mas talvez nessa observação de Jesus tenha uma crítica velada à religião. A religião, porque antes Jesus tinha próprio exatamente dito que os escribas ficavam fazendo longas orações e eles devoravam as casas das viúvas. Ou seja, aqui a gente pode estar vendo um tipo de religião que está explorando o pobre, que está tirando do pobre em vez de poder dar para ele o que poderiam realmente dar. É uma denúncia, é uma forma de denunciar certo tipo de religião, certo tipo de teologia que fica estrumando e incentivando os pobres, não é, a dar aquilo que eles têm e se enchendo, né? Quantas autoridades, pessoas religiosas por aí afora, vivendo no bem bom às custas das ofertas de pessoas muito simples, muito pobres, que deveriam viver dos irmãos que têm mais para oferecer para eles, como era na comunidade de Jerusalém. As viúvas hebraicas, as viúvas dos gregos, dizem aquela tensão que se ocasionou lá na comunidade de Jerusalém, porque tinha a mensa, tinha o serviço da caridade que a comunidade oferecia aos seus membros mais pobres, não havia necessitados entre eles. Então aqui nós temos uma espécie de uma denúncia também a uma forma de religião que não presta atenção nos necessitados que pertencem ao seu grupo. Esse foi o sinal que nós vimos no domingo passado. Hoje se conclui essa semana de novo com uma viúva, e agora não é mais uma coisa concreta, mas é uma história que Jesus conta, é uma parábola, e todas as parábolas de Jesus, elas querem amarrar a gente, querem dar um nó na gente, querem agarrar a gente, é uma espécie de laço para que a gente se sinta envolvido na história e veja como é que a gente está vivendo.
De fato, a parábola que Jesus conta hoje, ele conta uma parábola para falar da perseverança na oração, de nós os cristãos que devemos rezar sempre. Eu já disse que no Evangelho de Lucas tem esse primado da oração de Jesus, é um evangelho juntamente com os Atos dos Apóstolos que mostram a perseverança também da comunidade na oração, a oração feita em nome de Jesus. E para isso já vale dizer alguma coisa. Essa semana eu recebi uma mensagem, um videozinho que era muito interessante, como a pessoa dizia que ela tinha aprendido uma coisa que era importante, que era o que significa dizer rezar em nome de Jesus. Porque Jesus diz, tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai vai ser dado. E aí ela se perguntava justamente assim, mas é verdade que tudo que a gente pode pedir que Deus vai dar, mas a gente não pode perder o que está dito em meu nome. Para a gente o nome, palavra, é uma coisa que sai simplesmente da boca. Na Bíblia não. Palavra na Bíblia significa realidade. Quando eu abro a boca e digo alguma coisa, Deus, como foi que Ele criou o mundo? Ele cria por meio da palavra, é por meio da palavra que todas as coisas vão sendo criadas. Deus vai dando forma ao mundo por meio da palavra, até que a palavra se faz carne em Jesus e vem habitar no meio de nós. Então, esse substantivo, né? Substantivo significa uma coisa que tem substância, que não é uma coisa vazia. Portanto, quando a gente diz nome, significa a pessoa. Não é? Quando diz assim, eu estou aqui no nome de fulano, ou seja, eu estou representando, eu tenho um poder vicário, eu tenho o poder de representar aquela pessoa, ou seja, de fazer aquela pessoa presente. Então, quando a gente vai dizer que Jesus diz para rezar no nome dele, significa que a gente está na presença do Pai como se fosse Jesus mesmo. Agora, que a pergunta que a gente se faz é, o que eu estou pedindo? Jesus pediria? Tem que ser aquilo que Jesus pediria. Eu estou no lugar dele, eu não vou pedir aquilo que ele não me pediria. Às vezes, quando um amigo chega pra gente para pedir uma coisa que é difícil, que vai botar a gente numa situação ruim, que não pode ser feita, ou coisa chata, né? Sabe, a pessoa é sua amiga e justamente porque é seu amigo vem pedir a você para fazer uma coisa que você não deve e você não pode fazer. É uma coisa muito estranha, é o cúmulo do egoísmo e da aberração de provar que a gente não sabe realmente o que é amor nem o que é amizade. Então, rezar no nome de Jesus significa pedir aquilo que Jesus pediria. Pela música do Padre Zezinho, né? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos, a sorrir, caneta, papel na sua mão, tinha uma tarefa escolar para cumprir, e perguntou no sorriso, o que é preciso para ser feliz? E o Padre Zezinho diz na música dele, né? Amar como Jesus amou, né? Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. É aquilo que a carta aos Filipenses diz, tenho em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então a gente está diante de Jesus como sendo Jesus mesmo. O que é que Jesus faria aqui agora nessa situação? Aí tem uma coisa que é interessante, que essa pessoa disse que naquele vídeo dela, ela dizia, que eu acho um exemplo muito prático, muito interessante. Ela diz assim, olha, tem seu Zé ali na esquina que ele tem uma venda, tem uma quitanda, e eu não posso ir lá na quitanda e eu mando alguém em meu nome fazer uma compra, né? Eu me lembro de uma tia, e aí tia Carlita, ela de vez em quando me mandava na venda comprar alguma coisa, aí eu ia com a cadernetinha na mão, ia com a caderneta, chegava lá na caderneta, a gente comprava e o dono da venda pegava e anotava na caderneta o que era que foi comprado, assinava na caderneta dela e botava também na caderneta dele, depois confrontava, não é, as duas cadernetas. Mas às vezes podia ser que não achava a bendita caderneta e aí mandava assim mesmo, a gente ia lá, olha, eu vim aqui porque tia Carlita disse pro senhor mandar isso, mandar aquilo outro. Comprava em nome dela, comprava porque ela estava me mandando, eu estava indo em nome dela, ela não podia ir. E essa senhora diz assim, então tá bom, você vai lá na esquina e aí diz lá pro seu João, pro seu Zé, olha, a Maria disse pro senhor mandar aí um quilo de carne e botar na conta dela. Seu Zé não tem dúvida, bota lá, aí o seu João bota lá 1 quilo de carne na conta de Maria. Aí outro dia você vai dizer, olha, ele mandou pedir aqui 1 quilo de café, meia libra de açúcar, e assim vai, o que ele ia anotando. Aí de repente, essa Maria, que não fuma, não bebe,
Vai você, em nome de Maria, chega assim: olha, Maria disse para você me dar 3 carteiras de cigarro, um litro de cachaça, um outro litro de vinho, sei lá o que. Pede aí, seu Zé, olha, e disse assim: não, isso aqui eu não vou te dar não, porque eu sei que Maria não fuma, eu sei que Maria não bebe, então eu não vou dar para você aquilo que eu sei que não é para ela. Tem uma coisa ali para desconfiar. Então quer dizer, eu estou indo no nome da pessoa, peço alguma coisa, mas o dono da venda me dá, porque sabe que a pessoa compraria aquilo. Mas se eu chego lá pedindo alguma coisa que ela não compraria, a pessoa já tem um motivo para ficar desconfiado e não entregar o produto. Assim também a oração que é feita em nome de Jesus é uma oração que tem que estar na linha do que Jesus sente, do que Jesus pediria, daquilo que é o olhar de Jesus, a visão de Jesus, o sentir de Jesus, o pensar de Jesus. Então isso significa que quando eu vou rezar em nome de Jesus, a primeira atitude que tem que acontecer é a minha conversão. É eu pensar de fato: mas Jesus iria pedir isso? Isso que eu estou pedindo, quais são as consequências disso na minha vida ou na vida de quem eu estou pedindo e para quem eu estou querendo? E aí isso vai fazer a nossa oração, não tanto é para abrir os ouvidos de Deus, mas é para abrir a minha consciência, para que eu pense melhor o que é que eu estou desejando, o que é que eu estou querendo, por que é que eu estou lutando, por que é que eu estou consumindo a minha vida, o que é que eu estou sonhando para mim e para o mundo. Por conta um pouco disso, para a questão da oração, é que Jesus conta essa parábola de hoje. Mas nós estamos já aplicando e vendo como essa mulher viúva, pobre, pode nos ensinar alguma coisa. A primeira coisa que a gente pode aprender dessa mulher viúva, dessa mulher pobre, é uma vida de oração, uma vida de insistência, uma vida de confiança. É assim que Jesus... E os pobres muitas vezes não são assim. A única pessoa que eles têm para contar é com Deus. Não é? E por isso põe a sua vida e a sua jornada na mão de Deus. Quantas vezes você pode dar uma esmola, dar alguma coisa para eles? Oh meu Deus, foi Deus que me mandou, porque de fato eu estava precisando disso, daquilo e daquilo outro. Você nunca ouviu isso, não? Não é? De dizer assim: você foi um anjo que Deus me mandou aqui, porque eu estava mesmo precisando, eu estava na necessidade, parece que tu estava adivinhando. E às vezes a gente não sabe nem explicar porque foi que veio aquilo dentro da gente, aquele ímpeto, aquela vontade. Eu vivo de esmolas. E muitas vezes tem hora que eu digo assim: eu não sei como é isso, realmente é isso, não sei, aparece alguém que não sei de onde, por que veio, e uma coisa que às vezes estava preocupando a cabeça da gente se resolve, porque teve gente que pensou com amor na gente, né? Quem vive, quando eu digo vivo de esmola, é viver de providência, né? De não ter muitas vezes as coisas de onde é que vem. E vem de onde? Vem do coração de Deus. Mas para vir do coração de Deus, passa por pessoas muito concretas, que têm sensibilidade com a gente, que têm solidariedade, que pensa em você, que se coloca no seu lugar. E porque se coloca no seu lugar, imagina o que você pode estar sentindo, o que você pode estar passando, e intervém em favor de você. E essa é a posição também que Jesus pede para a gente ter em relação ao outro: se colocar no lugar do outro, se vestir com os panos do outro, não é? Entrar na casa do outro, saber onde é que está a goteira. Então o evangelho de hoje, Lucas 18, de 1 a 8, Jesus conta essa parábola e diz assim: para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Nunca desistir de rezar, é rezar sempre. Olha só, rezar sempre. Aí o rezar sempre significa que a gente vai rezar não só pedindo, porque tem vezes que a gente vai ter que rezar agradecendo, não é? Como é que a gente, no dia, né, fazer aquele exame do dia, passar o dia, passar régua no dia, olha, o que é que teve de bom? Precisa fazer uns roteirozinhos, né? Aqui, por exemplo, o meu roteirozinho que me ajuda para fazer o exame de consciência, não é? Quais são os pontos que a gente tem que ver para agradecer? Não é? Considerar os dons de Deus, pedir as luzes do Espírito Santo para a gente enxergar isso, depois examinar tudo o que aconteceu no dia, como é que Deus passou o chamado de Deus, as pessoas que eu encontrei, quais foram as coisas ordinárias ou extraordinárias. Aí a gente vai seguindo assim esse tipo de pergunta, não é? Tem coisa pela qual eu devo me arrepender no dia de hoje, que pede para mim mais contrição? O que é que o dia de hoje está me chamando para crescer na confiança?
não é? E por fim, se a gente vê todas essas coisas, a gente coloca nas mãos de Deus. Depois é uma coisa boa, né, que eu tenho sempre dito isso, é tomar nota. Depois a gente toma nota, né, das coisas, dos impulsos, das luzes que a gente foi recebendo. Rezar sempre. Então rezar sempre, a gente vai rezar pedindo a iluminação de Deus, vai rezar pedindo perdão, vai rezar louvando e agradecendo, vai rezar intercedendo por pessoas que podem estar ali na necessidade. Tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar, é o hino de glória, né? Que diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós. Eu gosto muito de pensar em Jesus sentado à direita do Pai intercedendo, pensar que eu também, minha humanidade foi agarrada com a humanidade de Jesus que está sentado à direita do Pai, e quando eu aqui agora estou intercedendo por alguém, eu estou imitando Jesus que sentado à direita do Pai intercede, pede por nós, bate a porta do coração do Pai por tantos irmãos, por tantas irmãs. E aí, às vezes a oração é essa oração que vai muito larga mesmo, rezando por quem pede, porque a gente sabe que está na necessidade que a gente nem sabe quem é. E a oração da gente vai e toca naquelas situações que a gente nem sequer imagina. Outra coisa que eu gosto de fazer é rezar por quem reza por mim. Está também nas minhas coisas da minha oração, é agradecer por quem reza por mim, que eu não imagino que reze por mim, mas que está rezando. E aí a comunhão dos santos se fecha, um ciclo que se fecha de amor, de interesse de uns pela vida dos outros. Então, rezar sempre, em todas as situações e por todos os motivos. Aí conta Jesus a parábola. É Jesus assim, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. É diante desse juiz que a gente vai encontrar agora esta mulher. Na cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz. A viúva significa uma pessoa pobre, porque a viúva era uma categoria pobre, era uma categoria de necessitados, ela vinha pedindo. E o que é que ela pedia? Fazei-me justiça contra o meu adversário. Nesta semana que prepara a gente para a celebração de amanhã, a jornada do pobre, a gente tem que pensar no seguinte: por que é que existe pobre? Por que é que existe pobreza? Porque existe injustiça. Em pleno tempo de pandemia como essa que a gente está vivendo, você sabe que os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Não é? Nós no Brasil estamos vendo isso, né? Ajudas sociais que ninguém sabe agora de onde é que vem o dinheiro, de onde é que vai deixar de vir, não é? Até quando vai durar isso, e depois que terminam certas ajudas, como é que continua? Vai haver um rombo, não vai haver? Mas tem muita gente que ficou rica e muito rica, e dessa riqueza que essas pessoas todas tiveram, qual é a responsabilidade social que esse dinheiro tem? Você ficou rico como? Pagou todos os impostos que deveria pagar? Esses impostos são realmente equitativos? Vão na linha daquilo que é a justiça por conta dos ganhos que foram obtidos? Quer dizer, há muitas questões para serem pensadas, essa da justiça. Olha, um bispo nosso, Dom Helder Câmara, o processo de beatificação dele a causa está andando. O Dom Helder dizia assim: quando eu ajudo um pobre, as pessoas me elogiam e me chamam de santo, porque eu estou dando esmola para o pobre, porque eu estou dando comida, porque eu estou ajudando a pessoa. Mas quando eu pergunto por que é que existe pobreza, aí dizem que eu sou comunista. Hoje Jesus está dando para a gente o exemplo para a vida de oração de uma mulher que luta por justiça, que pede justiça. Hoje em dia existe na igreja chamadas pastorais sociais, na sociedade, os movimentos sociais. Jesus está colocando gente de movimento social, de pastoral social, diante dos nossos olhos para nos ajudar a rezar. Quem luta pela justiça é um estímulo para a nossa vida de oração. Então, Dom Helder dizia isso, né? Se eu pergunto por que tem a pobreza, por que tem o pobre, por que tem a fome, vão me dizer que eu sou um comunista. Ora, mas essa palavra de Dom Helder Câmara se inspirou muita gente no passado. Olha o que era que dizia São João Crisóstomo, que é um bispo da igreja do IV século depois de Cristo, foi bispo em Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia. Ele dizia assim: tu queres honrar o corpo de Cristo?
depois de tê-lo honrado na igreja, não desprezes quando ele está coberto de farrapos ali fora na porta da igreja. Aquele que disse na igreja, isto é o meu corpo, ele também disse, esta é a minha fome. O que importa se a mesa do Senhor está cintilando com cálices de ouro, se ele morre de fome? Aquele pobre que está lá na porta da igreja. Pergunta São João do Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro. E veja como ele é realmente uma boca de ouro, na beleza das palavras e na dureza também do que ele diz, como metal que tinha. Ele diz, que sentido tem oferecer para o Senhor púrpura e ouro e negar para ele um copo de água? Continua São João Crisóstomo dizendo, faz com que a casa do Senhor seja bela, mas não desprezes o mendigo, porque o templo de carne deste teu irmão é mais precioso do que o templo. Então, essa é a fé da gente, essa certeza de que a fé tem que estar ligada à justiça. E se falta a justiça, tem alguma coisa de errado com a nossa fé, porque o nosso Deus é o Deus misericordioso e justo. É justo porque é misericordioso e é misericordioso porque realmente é justo. É a verdadeira justiça que vai ao encontro da necessidade real de cada ser humano. Mas aquele juiz, ele não tinha respeito por ninguém. Tinha ali aquela mulher que dizia, faz-me justiça contra o meu adversário. Só onde tem a justiça pode ter fim a pobreza. Durante muito tempo, o juiz se recusou a atender aquela mulher, mas por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me agredir. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Esse é o nosso grande sonho. É o dia em que realmente vai haver justiça. Nas comunidades tinha um tempo que se cantava, irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E neste dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Esse é o desejo nosso, como filhas e filhas de Deus, que possa haver justiça na terra. E a justiça que nós queremos na terra só pode vir por meio das filhas e dos filhos de Deus, que levam em consideração a vida desses irmãos e destas irmãs mais necessitados. Todo mundo está falando de um feriadão, saindo esse fim de semana. Por quê? Porque na próxima segunda-feira nós vamos comemorar a proclamação da República. República, res significa coisa, pública é isso mesmo, a coisa pública. Então, a responsabilidade por aquilo que é de todos, a responsabilidade por aquilo que é comum. Nessa cidade tinha um juiz que era injusto. Nessa cidade, ou seja, havia o reino da injustiça. Mas tinha uma mulher pobre que batia na porta desse juiz. Os pobres não podem ficar passivos, pensando que vai tudo cair do céu. Não, se a sociedade não se levanta, se os mais necessitados não se levantam, não pode haver mudança e transformação na sociedade. Mas aqui é preciso que também haja cooperação da parte daqueles que podem criar solidariedade com os mais pobres. Por isso a Jornada Mundial do Pobre é uma jornada que não é apenas para dar de comer ao pobre, mas para se perguntar por que é que existe a pobreza e para criar em nós, que talvez somos mais aquinhoados, mais sensibilidade em relação à justiça. Porque a paz que a gente tanto deseja, ela é fruto da justiça. Se não houver justiça, não pode haver equilíbrio na sociedade, não pode haver o justo progresso, não pode haver avanço real. Só
Se a justiça é estabelecida, aí sim pode haver progresso, pode haver paz, poderá haver concórdia. Senão, vai haver sempre o desequilíbrio, a contraposição das forças. Então, portanto, essa pergunta de Jesus é muito interessante. Deus nos vai ouvir, sim, Ele nos ouve. Agora, a pergunta também que se faz é muito interessante. Jesus continua: eu vos digo, Deus lhes fará justiça e bem depressa. A justiça de Deus não falha. A gente pode até dizer que ela tarda, mas falhar, ela não vai falhar nunca. E a pergunta de Jesus é: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a paz, a fé sobre a terra? Encontrar fé sobre a terra. E aqui a gente pode lembrar do apóstolo Tiago, que vai nos dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. E vai dizer também que fé sem obras é morta. Então, portanto, a gente pode dizer que o Filho de Deus vai encontrar a fé se a gente olhar para a sociedade e virmos os cristãos empenhados com a justiça, porque fé sem obra é morta. Se não houver comprometimento com a justiça, significa que a fé não está existindo, que a fé não está sendo fermento, não está sendo luz, não está sendo sal no meio desta nossa sociedade, e por isso ela pode se corromper. Minha amiga, meu amigo, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar a fé sobre a terra? Peçamos ao Senhor a graça de sermos perseverantes na fé, na medida que nos comprometemos também com a justiça. Vejam a primeira comunidade dos cristãos, homens e mulheres que tinham fé em Jesus ressuscitado, que proclamavam a presença do reino de Deus e eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. E ali eles repartiam os seus bens. Tinha a comunhão de vida. Diz-nos Lucas nos Atos dos Apóstolos: não havia necessitados entre eles. Ninguém tinha necessidade de nada, porque eles eram capazes de partilhar. Isso hoje em dia se chama lutar pela justiça social, para que direitos não sejam arrancados de ninguém, para que todos possam ter aqueles bens que a Constituição brasileira garante. Esses bens, esses direitos realmente valham. Mas isso a gente deve defender em nome da fé. Não simplesmente porque a gente é afiliado ao partido A, B ou C. A participação em partidos políticos é uma consequência de haver instrumentos que viabilizem a participação na vida da sociedade. Mas já o fato de nós sermos batizadas e batizados deveria fazer com que isso espelhassem em instituições fermentadas, formadas pelo compromisso cristão, onde o compromisso ético e o grito em favor daqueles que são os desprotegidos fosse uma constante da nossa sociedade. Que essa semana de escuta à palavra de Deus nos ajude a viver em profundidade tudo isso. Hoje é sábado, né? Estamos olhando para essa mulher que Jesus apresenta nessa parábola e nós pensamos em Maria, a mãe de Jesus. Ela disse que o Senhor derrubou os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes, mandou os ricos ir embora com as mãos vazias e saciou de bens os famintos. Mais do que essa viúva que simplesmente gritou pela justiça, Maria foi essa que vislumbrou, que viu que isso já está começando a germinar dentro da sociedade. Isso já está começando a germinar dentro do seu e do meu coração, que acolhemos a Jesus, o Filho de Maria. O Senhor esteja sobre ti, minha amiga, meu amigo, para te abençoar, para te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado, para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Olha, quero mandar um abraço para algumas pessoas que estou vendo aqui presentes nessa nossa live. A Leninha Novaes, um abraço para você, Odaléa, para a Luana, a irmã Luana, aí em Teresina, muita paz e muita segurança aí onde você está. Um abraço para Mari Caldas, bom dia. Bom dia para Meire Moreninha e Amargosa, Deus te abençoe, filha querida. Um abraço para Vanessa em Santo Antônio de Jesus, para Shirley Sena,
O Daleta aqui dizendo, né? Sou tão grata por ter crescido com esses versos gravados na minha mente. Que coisa boa, que o Senhor conserve, né? Essa palavra de Deus firme aí na tua existência, iluminando teus dias. Valmira Silva Araújo, um abraço para você também. Para Lelian Cerqueira. Então, abraço forte para cada um de vocês. Eu vou deixar aqui salvar aqui a nossa transmissão. Vocês comecem logo a curtir, depois vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, no Facebook. E vocês que estão chegando depois, já encontrando essa live preparada, um abraço para você, um bom início de fim de semana, nos preparando para amanhã celebrarmos a Jornada Mundial dos Pobres. Fiquem com Deus.